Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao tópico da transformada Z, que corresponde ao capítulo 2 do nosso livro. E antes de a gente iniciar o cálculo da transformada Z para alguns exemplos importantes e também discutir as regiões de convergência, nós iremos falar novamente sobre o fato que as exponenciais complexas elas são autofunções dos sistemas lineares invariantes no tempo, né? De uma forma muito similar que foi discutido, né, no curso de álgebra linear, autovetores e autovalores, né? No curso de álgebra linear, né, nós vimos que se nós colocamos determinados autovetores na entrada, né, de um sistema linear, na saída nós teremos o mesmo autovetor que foi colocado na entrada, porém multiplicado por uma constante. Em sistemas lineares invariantes no tempo, nós teremos também esse comportamento. Ou seja, nós iremos colocar na entrada desse sistema uma exponencial complexa, z0 elevado a n, e na saída nós iremos ter também a mesma exponencial complexa, porém, essa exponencial complexa será multiplicada por uma constante, né? De uma forma geral, né, a saída y de n vai ser a exponencial complexa colocada na entrada, z0 elevado a n, vezes a transformada z da resposta ao impulso do sistema nessa exponencial. Aproveitando a oportunidade, nós vamos demonstrar esse fato. Y de n vai ser o somatório em K, tá? De Z0, só para deixar lembrar, né? A expressão do somatório de convolução é xn menos k, né, vezes h de k, né? Nesse caso, nós temos que nosso xn menos k vai ser z0 de n menos k, vezes h de k. Como o z0 elevado a n não depende do k relativo ao somatório, nós podemos colocar o z0 elevado a n do lado de fora do somatório. Então, nós iremos ter um somatório em k, né, de h de k vezes z0 elevado a menos k. E esse somatório de h de k vezes z0 elevado a menos k, nós já sabemos que é o quê? Que é o h de z, que é a transformada z, né, para exponencial, para quando o nosso z é igual a z0. Tá? Então, nós obtivemos exatamente o que a gente escreveu ali em cima. O mesmo é verdade quando nós colocamos uma exponencial complexa de módulo unitário, ou seja, quando nós colocamos na entrada desse sistema, nosso x de n, que é E de j ômega 0 vezes n, ou seja, uma exponencial complexa de frequência ômega 0 e módulo unitário. Então, na saída desse sistema, nós iremos ter, né, a mesma exponencial complexa que foi colocada na entrada, vezes a transformada de Fourier da resposta ao impulso do sistema na frequência ômega 0 que foi utilizada na entrada. Então, você vê que nós colocamos na entrada uma exponencial complexa de frequência ômega 0 e na saída nós vamos obter a mesma exponencial complexa de frequência ômega 0, multiplicado por uma constante que é a transformada de Fourier da resposta ao impulso na frequência ômega 0. Então, vamos agora mostrar esse fato. O yn é o somatório de convolução em K, de x de n menos k, né, de x de n menos k vezes h de k, que vai ser igual ao somatório em K, de E de j ômega 0 n menos k, vezes h de k. Tá? Que vai ser igual, nós podemos colocar novamente a exponencial complexa E de j ômega 0 n do lado de fora, porque o somatório é em K. Então, vamos ficar com h de k vezes E menos j ômega 0 k. Ou seja, esse termo aqui corresponde exatamente à transformada de Fourier
na frequência ômega zero, tá? Então, nós mostramos que na saída yn nós teremos a mesma exponencial complexa vezes a transformada de Fourier da resposta ao impulso na frequência ômega zero. Tudo bem? Então, esses dois resultados, eles têm que estar no sangue, porque eles são muito importantes. Em particular, irão ser usados em vários momentos durante essa aula de hoje. Tá? Esse aqui nesse momento, nós iremos calcular a transformada Z desse sinal finito, em que esse sinal é 1, de n igual a 0 até n igual a 5. Né? Então, nós iremos utilizar o pré-requisito que nós apresentamos na aula anterior. Né? Que pré-requisito é esse? Esse pré-requisito é esse termo que eu vou pintar de verde, né? Que eu tenho x de z de linha. Se eu tenho x z linha, se ele é 1 mais z elevado a linha, se ele é 1 mais z mais z' ao quadrado mais z' ao cubo até mais z' elevado a n, então eu posso escrever essa expressão, né, isso foi mostrado na aula anterior, que isso vai ser igual a 1 menos z' elevado a n mais 1 dividido por 1 menos z'. Tá? E em particular, né, para o caso em que eu tenho uma série geométrica infinita, ou seja, eu vou ter 1 mais z' ao quadrado, mais z' ao cubo até infinito, esse somatório vai convergir para 1 dividido por 1 menos z', se z' tiver um módulo menor do que 1. Tá? Isso acontece porque esse termo que eu pintei em amarelo aqui, tá? Quando o módulo de z' for menor do que 1, esse termo vai tender a zero, aí nós teremos que na série geométrica infinita, o x de z' vai ser igual a 1 mais z' mais z' ao quadrado mais z' ao cubo, que pode ser expresso como 1 dividido por 1 menos z'. Mas eu só posso escrever esse somatório infinito como 1 dividido por 1 menos z' quando o módulo de z' for menor do que 1. Se o módulo de z' for maior ou igual a 1, esse somatório diverge. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês calculem para mim qual a transformada Z desse sinal apresentado na equação 15. Tá? Ou seja, um sinal que é 1 para n igual a 0 até n igual a 5. Né? Então, nesse caso, nós iremos ter qual sinal? Nós iremos ter esse sinal aqui, ó. 1 mais z menos 1 elevado a 1, tá? Mais z menos mais z menos 1 elevado ao quadrado, mais até, né, mais z menos 1 elevado à quinta potência. Tudo bem? Então, isso significa que, nesse caso específico, né, para a gente fazer uso do pré-requisito que a gente aprendeu, meu z' vai ser igual a z menos 1. Né? Então, simplesmente substituindo o pré-requisito para z' igual a z menos 1 e n igual a 5, nós iremos ter o quê? Nós iremos ter 1 menos z menos 6, 1 menos z menos 1. Tá? E isso vai convergir quando? Isso vai convergir quando o módulo de z menos 1 for menor do que 1. Né? O que implica que isso vai convergir quando? Quando o módulo de z for maior do que 1. Tá? Só esquece o que eu falei aqui, pessoal, em relação à convergência, porque nesse caso nós temos uma série finita, tá? Então a gente sempre vai ter essa convergência, a gente não precisa se preocupar com essa convergência. Essa convergência a gente só precisa se preocupar quando a gente tem um somatório infinito, tá? Então nesse caso, o nosso x de z vai ser igual a 1 menos z de menos 6, dividido por 1 menos z elevado a menos 1, tá? Em que nós escolhemos n igual a 5. Tudo bem? Nesse caso, como o somatório sempre vai convergir, né, exceto nos polos, né, a gente não vai ter uma região de convergência. Tá? A gente não vai precisar especificar uma região de convergência, mas claro que o x de z não vai convergir, né, para os valores de z que forem iguais aos seus polos. Adiante a gente vai explicar direitinho o que são esses polos. Aí, por exemplo, se eu quiser saber qual a transformada de Fourier do sinal x de n,
nós simplesmente podemos afirmar o seguinte: a transformada de Fourier de x de j vai ser simplesmente a transformada z quando o número complexo z tiver módulo unitário, ou seja, quando o z for igual a e de j ômega. Tá? Aí, como eu já falei com vocês, mas é sempre importante, vocês podem ficar pensando, pô, mas o e de j ômega tem módulo unitário, como assim? Né? Então, vocês pensam assim, qual é o módulo, né? A gente já sabe que o e de j ômega é o quê, pessoal? A gente já sabe que o e de j ômega vai ser igual a cosseno de ômega mais j seno de ômega. Né? E qual vai ser o módulo de e de j ômega? Né? Vai ser a raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de ômega mais seno ao quadrado de ômega. Cosseno ao quadrado de ômega mais seno ao quadrado de ômega, a gente sabe que é 1. Então, o módulo da exponencial complexa vai ter módulo unitário. Por isso, quando eu estiver fazendo referência à exponencial complexa, eu sempre vou falar do círculo unitário. Então, o número complexo e de j ômega vai corresponder exatamente aos pontos nesse círculo unitário. Tá? Aí, dependendo do valor de ômega, eu vou ter um ponto diferente no círculo unitário, tá? Mas todos esses pontos vão possuir módulo unitário. Tá? Então, a transformada de Fourier de x de j ômega vai corresponder à transformada z quando z for igual a e de j ômega. Aí, simplesmente substituindo na equação 16 que nós vimos no exemplo anterior, z igual a e de j ômega, nós temos a expressão obtida na equação 18, tá? Beleza? Aí, um detalhe bem importante, tá? Isso é apresentado no exemplo 2.18 do livro, né? Então, você vê que o desenvolvimento dele foi igual ao nosso e ele parou aqui, né? A gente parou aqui, mas ele continuou um pouquinho, continuou esse desenvolvimento um pouquinho depois. Mas para a gente, no momento, é suficiente parar aqui, tá? Mas uma coisa interessante é que você pode simplesmente substituir valores de ômega entre, por exemplo, menos π e π e calcular a amplitude do seu x de j ômega para valores de ômega entre menos π e π. Tudo bem? Então, eu posso simplesmente discretizar, né, criando vários valores de ômega, por exemplo, 100 valores de ômega diferentes, né, 1000 valores de ômega diferentes entre menos π e π, e calcular para cada um desses valores a amplitude de x de j ômega. É isso que ele fez nesse gráfico aqui, ó, amplitude de h de e de j ômega, que na verdade seria x de e de j ômega, tá? Amplitude de x de e de j ômega. Aí vocês podem observar essa figura aí. O que ela está dizendo para a gente? Ó, ela está dizendo que o x de e j ômega possui amplitude grande quando a frequência é igual a zero. Possui amplitude 6. Por outro lado, possui amplitude pequena, né, e zero em particular para altas frequências. O que isso diz para a gente? Isso está dizendo para a gente que esse é um sinal que ele possui suas componentes de amplitude mais significativas para baixas frequências. Ou seja, é um sinal passa-baixas, digamos. Né? Porque você vê que ele possui, sua transformada de Fourier possui amplitudes elevadas para baixas frequências e possui amplitudes pequenas para altas frequências. Tudo bem, pessoal? Então, o que é importante analisar aqui também? Né? Nesse caso, nós temos o seguinte, nós temos que o x de E de J 0, né, ou seja, a transformada de Fourier para a frequência 0 é 6. A transformada de Fourier para a frequência π sobre 3 é 0. E a transformada de Fourier para a frequência π é 0 também. Beleza? Aí agora nós iremos utilizar esses fatos, né, para fazer uma análise aqui interessante. Imagina que eu tenho meu sistema, tá?
eu estou interessado em saber qual é a saída y de n, quando eu utilizo como entrada do meu sistema x barra n, tá? X barra n é minha entrada, que é a exponencial complexa EJ π sobre 3n. E a resposta ao impulso do meu sistema vai ser o x de n. Aí eu quero saber qual é a minha saída y de n. Tá? Então, a resposta ao impulso do filtro é exatamente esse x de n aqui, tá, pessoal? Então, qual vai ser meu y de n? A gente já estudou que se eu coloco uma exponencial na entrada desse sistema, a saída vai ser o quê? Vai ser a mesma exponencial que eu coloquei na entrada, vezes a transformada de Fourier desse sistema na mesma frequência que você colocou na entrada. Então, vai ser a transformada de Fourier desse sistema para a frequência π sobre 3. Só que a gente já sabe, e a gente calculou aqui em cima, que eu estou pintando de verde, que esse valor aqui, para esse x de n específico, a gente já sabe que o x de j π sobre 3 é igual a zero. Então, isso implica que nosso y de n, nesse caso, vai ser zero também para qualquer que seja o n. Então, você vê que a análise no domínio da frequência revelou para a gente várias coisas interessantes aqui. Revelou para a gente qualquer frequência π sobre 3, quando você colocar uma exponencial complexa de frequência π sobre 3, o sistema vai, de certa forma, matar essa componente frequencial. Então, se por acaso essa frequência π sobre 3 foi importante para algum instrumento musical, esse filtro vai distorcer o seu sinal, porque ele vai estar cancelando essa frequência. Tá? Então, vamos ver. Olha que interessante aqui. Imagina o fato, né, em que eu estou interessado em saber a saída novamente, eu coloco na entrada um sinal que é x de n, que é igual a 1 para qualquer n. Então, para qualquer n, o meu x de n é igual a 1. Aí é interessante observar que esse sinal, que é o x de n igual a 1, ele é exatamente o quê? O E de J0n. Ou seja, é um sinal que possui frequência zero. E eu estou querendo saber qual é a saída quando eu convoluo esse x barra n, tá? Esse aqui é o x barra n, com x de n, que é o sinal mostrado lá em cima. Ou seja, que é o sinal que ele é 1, né, para n maior ou igual a 0 e n menor ou igual a 5. Zero caso contrário. Qual vai ser a minha saída? A minha saída vai ser a mesma exponencial complexa que eu coloquei na entrada, J0n, que é 1, né? Vezes a resposta, vezes a transformada de Fourier do x de n na frequência que eu coloquei na entrada. Então, como na entrada eu coloquei a frequência zero, na saída eu quero saber a transformada de Fourier do sinal x de n na frequência zero, que vai ser o quê? Que vai ser 6. Então, meu y de n vai ser quanto? Meu y de n vai ser 6. Qualquer que seja o n. Por quê? Porque meu x de E de J0 vai ser 6. A gente já viu aqui, tá vendo? Que meu x de E de J0, a gente já viu que meu x de E de J0 é 6. Tá? E agora a gente vai usar o fato, tá, que meu x de E de Jπ vai ser igual a zero também. Tá? Então, imagine que eu coloque na entrada do meu sistema uma exponencial complexa que é um sinal dessa forma. Né? Então, meu x barra n que eu vou colocar na entrada é um sinal que oscila dessa forma. Menos 1 mais 1, tá? Menos 1 mais 1, de menos infinito a infinito. Então, ele é um sinal dessa forma. Xn igual a menos 1 elevado a n. Tá? Que vai ser igual, né, a E de Jπn. Ou seja, eu estou colocando na entrada do meu sistema uma exponencial complexa de frequência π. Né, e estou convoluindo com um sistema que possui resposta ao impulso x de n e saída y de n. A saída desse sistema, a gente já sabe que vai ser o quê? É Jπn vezes a transformada de Fourier na frequência π de x de n.
Só que esse x de E de JΠ, a gente viu ali em cima que é o quê? Que é zero. Então, nesse caso, meu y de n vai ser o quê? Vai ser zero qualquer que seja o n. Né? E esse x de n, como eu já falei com vocês, esse x de n é o x de n mostrado ali em cima, né? Que é 1 para n maior ou igual a 0 e n menor ou igual a 5. Tá? Zero caso contrário. Tudo bem? Então, essa análise que a gente fez de autofunções, ela é bem interessante, especialmente quando a gente, para analisar sinais no domínio da frequência. Aí agora eu vou falar um pouco de polos e zeros. Né? Esses polos e zeros, vocês já viram em sinais sistemas, né? Quando vocês analisaram a função de transferência da transformada de Laplace, e assim também quando vocês analisaram as curvas do diagrama de Bode. Né? Então, no caso da transformada Z, nós iremos ter novamente os polos e os zeros, e vai ficar bem claro para vocês por que os zeros se chamam zeros. Né? Então, vamos analisar esse caso bem simples. Né? Então, imagine que você tem uma função de transferência x de z no domínio da transformada Z, que corresponde à razão entre dois polinômios. Né? Então, no numerador nós temos z ao quadrado menos 1 e no denominador z ao quadrado menos 2z. Beleza? Os zeros vão corresponder às raízes do polinômio do numerador. Tá? Então, os zeros vão corresponder às raízes do polinômio do numerador. Tá? Então, meus zeros aqui podem ser analisados melhor, né, por essa expressão aqui, que eu estou pintando de amarelo. Então, meus zeros vão ser o quê? Z igual a menos 1 e o outro zero é igual a Z igual a mais 1. Então, meu primeiro zero vai ser Z1 igual a menos 1 e o outro zero vai ser Z2, que é igual a mais 1. Agora, vamos analisar os polos, que os polos serão os zeros do polinômio do denominador. Quais são os polos que são as raízes do polinômio do denominador? O primeiro polo, que eu chamo de P1, vai ser P1 igual a zero. O segundo polo vai ser P2, que é igual a 2. Tudo bem? Então, o que isso significa, pessoal? Isso significa também que o que é um zerinho? Né? O que é o zero? O zero, se eu substituir meu x de z, tá? Para z, quando z for um dos meus zeros, ou seja, z de 1, ou z de k, ou z de 2, né? O que eu vou ter? Eu vou ter meu x de z, eu vou botar só para exemplificar, né? Se eu fizer que x de z para z igual a z de 1, qual vai ser o valor do meu x de z quando z é igual a z de 1? Meu x de z1 vai ser igual a zero. Tá? Porque no denominador eu vou ter o quê? Eu vou substituir, né? Porque não vai ficar assim, né? Se eu faço z igual a z de 1, então vai ficar, ó, menos 1 mais 1, aí vai ficar menos 1, e no denominador vai ficar menos 1, menos 2. Esse termo aqui vai ser igual a zero, tá vendo? Exatamente porque ele é uma raiz do numerador. No polo vai acontecer uma coisa diferente, né? Né? Vai ficar, se eu fizer z igual a P1, por exemplo, então vai ficar x de P1, vai ser igual a infinito. Por quê? Porque vai ficar assim, ó, 1, substituindo z igual a zero, tá? Porque é o meu primeiro polo, então vai ficar 1 vezes menos 1 vezes zero, tá vendo? Aí o zero aparece no denominador exatamente porque é um polo, que é o quê? Que é uma raiz do polinômio do denominador, vezes menos 2, que dá igual a infinito. Tudo bem? Então, quando você substitui um polo no valor de z, né, da função de transferência x de z, o seu x de z vai ser igual a infinito, ou seja, vai divergir. Por outro lado, quando você substitui um zero no valor de z, da função de transferência x de z, o seu x de z vai ser igual a zero.
tá? Então, essa aqui que é a definição mais genérica, tá? Então, eu tenho x de z, que é uma razão de polinômios, e que eu tenho no numerador o polinômio n de z, e no denominador eu tenho o polinômio d de z. Aí eu tenho esse somatório, tá vendo? Das potências de z. Então, eu tenho z elevado a k, tá? Esse cara aqui, no nosso caso, foi o que? Foi z ao quadrado menos 1. Z ao quadrado menos 1, que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a menos 1 mais 0 vezes z, mais z ao quadrado. Tá? Então, só para a gente fazer um mapeamento para essa expressão, nesse caso aqui seria o quê? A gente teria m igual a 2, tá? E a gente teria também o quê? A gente teria que o nosso b de 0 seria menos 1, nosso b de 1 seria 0, e nosso b de 2 seria igual a mais 1. Então, essa expressão aqui é simplesmente uma expressão genérica para descrever qualquer polinômio de z no numerador ou no denominador. Tá? E b de k são simplesmente os coeficientes. Tá? E quando eu tenho... E essa expressão aqui na direita, que eu vou pintar de amarelo, ela é uma expressão mais útil para a gente, porque ela vai dizer para a gente exatamente quais são os zeros. Os zeros vão ser exatamente os z's de k. Tá? É importante vocês entenderem que o z elevado a k é o expoente do polinômio, tá? Mas quando eu boto esse z de k no subscrito, tá? Z de k no subscrito aqui embaixo, isso vai corresponder ao zerinho, aos meus zeros, tá? Da mesma forma que o p de k no subscrito vai corresponder aos meus polos. Tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, onde n de z é o polinômio do numerador de ordem m com raízes z de k. Tá vendo? Eu vou ter m zeros, né? Possivelmente diferentes. E d de z é o polinômio do denominador de ordem n com raízes p de k. Tá? D de z é o polinômio do denominador com raízes p de k. Então, você vê, quando eu substituo meu x de z, quando eu faço x de z igual a z de k, né? O que vai acontecer? Eu vou gerar um zerinho aqui no numerador. Quando eu faço x de z igual a um p de k, vai acontecer o quê? Vai surgir um zero aqui no denominador. Tá? Um valor zero, que vai fazer com que o meu x de p de k seja igual a infinito. Tá? Então, vamos lá. Ó. O que são os zeros? São as raízes do numerador, do polinômio do denominador. Os polos são o quê? Cada uma das raízes do denominador. Tá? Né, e dessa forma, como os zeros são cada uma das raízes do numerador, eu vou ter que o quê? Que x de z de k é igual a zero. Tá? E no caso do polo, eu vou ter o quê? Que x de p de k vai ser igual a infinito. Tá? E uma observação adicional, né? Se eu tenho que o n maior que m, ou seja, se eu tenho que o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, que é esse caso aqui, por exemplo, ó, 1 sobre z, ou seja, o grau do numerador é 0 e o grau do denominador é 1. Então, o grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Que além dos zeros, né, a gente vai ter um zero adicional que vai ser o zero no infinito. Por quê? Porque o x de infinito vai ser igual a zero também. Tá? Porque eu tenho meu zzinho aqui no denominador. Então, se eu tenho o z para infinito, meu x de infinito vai ser igual a zero. Tudo bem, pessoal? Por outro lado, em relação aos polos, né, se o grau do numerador for maior do que o grau do denominador, ou seja, se eu tiver x de z igual a z, em que o grau do numerador é 1 e o grau do denominador é 0, nós teremos também um polo no infinito. Por quê? Porque x de infinito vai ser igual a infinito, tá? Tudo bem? Só mais um exemplo aqui. Então, se eu tenho uma x de z igual a z menos 2, o exemplo mais simples possível, eu tenho um zero, né? E meu zero é o quê? Meu zero vai ser z igual a 2. Né? Aí o que acontece? Se eu substituir
z pelo meu zero, eu vou ter o quê? X de 2. Vou fazer x de z igual a 2, vai ser igual ao quê? 2 menos 2, que vai ser igual a 0. Então, meu x de z vai ser igual a 0. Tá? E essa é a definição exatamente de um zero. Ou seja, você substitui o valor de z pelo valor do zero que você obteve, e você vai saber que meu x de z vai ser igual a 0. Tá? Por outro lado, imagina que eu tenho a seguinte função de transferência, x de z igual a 1 sobre z menos 1. Nesse caso, a raiz do denominador vai ser z igual a 1. Então, eu tenho um polo aqui, ó, P1, que é igual a 1. Então, se eu substituir o zzinho por P1, né? Se eu substituir z por P1, ou seja, se eu substituir z por 1, eu vou ter o quê? Vai ficar 1 sobre 1 menos 1, que vai ser igual a infinito, tá? Aqui é exatamente a definição. Ó. Cada uma das raízes do denominador para as quais x de p de k vai ser igual a infinito. Beleza, pessoal? Então, vamos analisar um exemplo. Encontre os polos e os zeros da função de transferência abaixo. Tá? Só um segundo. Tentem, por favor, analisar e encontrar para mim os zeros e os polos da função de transferência abaixo. Vocês podem observar que o primeiro zero, né, que na verdade é o zero, eu vou ter um zero, né, o polinômio do numerador vai ser z igual a 2. Então, naturalmente, eu vou ter um zero em z1 igual a menos 2. Tudo bem? Só que, além disso, como o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, eu vou também ter um zero para z igual a infinito. Então, aí agora eu pergunto, quais são os zeros, quais são as raízes do polinômio do denominador? As raízes do polinômio do denominador vão ser o seguinte, ó, z ao quadrado mais 1/4 igual a 0. Isso implica que eu vou ter z ao quadrado, que é igual a menos 1/4, que é igual a j ao quadrado sobre 4. Ou seja, o meu z vai ser mais ou menos 1/2. Tudo bem? Então, essas são as raízes do polinômio do denominador. Então, meus polos, eu vou possuir dois polos. O primeiro é P1 igual a J sobre 2, e o segundo é P2 igual a menos J sobre 2. Aí, novamente, se eu fizer x de menos 2, vai ser o quê? O que eu vou obter? Eu vou obter menos 2 mais 2. No denominador, eu vou obter 4 mais 1/4. Que vai ser igual ao quê? Que é igual a 0. Ou seja, substituir o valor do zero na expressão do x de z e obtive 0. Se eu substituir na expressão do x de z um polo, ou seja, aqui é z mais ou menos j, tá? J sobre 2. Se substituir na expressão do x j sobre 2, eu vou obter o quê, pessoal? Eu vou obter o seguinte, ó. Vai ficar j sobre 2 mais 2 no numerador, e no denominador vai ficar o quê? Vai ficar j ao quadrado sobre 4, que vai dar, né, vai ficar j ao quadrado sobre 4 mais 1/4, que vai ser igual a j sobre 2 mais 2 no numerador, dividido por menos 1/4 mais 1/4, que vai ser igual ao quê?
que vai ser igual a infinito, porque o denominador ficou igual a zero. Tá? Então, nesse caso específico, eu vou ter um zerinho, né, que a gente representa com uma bolinha em menos 2, ou seja, no par ordenado 0, não, no par ordenado menos 2,0. A parte real é menos 2 e a parte imaginária é 0. E eu vou ter dois polos. Os polos são representados por x, né? Eu vou ter um polo representado em j sobre 2, então a parte real vai ser 0 e a parte imaginária vai ser meio. E eu vou ter outro polo representado em 0, menos meio, em que a parte real é 0 e a parte imaginária é menos meio. Beleza? Agora eu tenho uma pergunta importante, ó. Qual a saída do meu sistema y de n? Né? Então, novamente eu estou querendo saber a saída do sistema, y de n, tá? Eu vou utilizar como entrada o sinal x barra de n, mostrado aqui, tá? Que é esse x de n igual a menos 2 elevado a n. E eu vou convoluir esse x barra de n com x de n. Qual que é o meu... Só que o meu x de n, pessoal, aqui, meu x de n é um sinal que eu não sei qual é esse x de n, tá? Mas é um x de n que possui transformada z igual à transformada z que a gente viu no exemplo anterior. Então, ele vai possuir a seguinte transformada z. Z ao quadrado mais 1/4, né? E no numerador vai ser z menos 2. No numerador, na verdade, é z mais 2. Tá? Aí eu pergunto para vocês, nessa situação, qual vai ser meu y de n? Então, utilizando aquele raciocínio que a gente viu várias vezes na aula de hoje. Então, meu y de n vai ser a exponencial que eu estou usando na entrada, ela vai aparecer na saída. Vai ficar menos 2 elevado a n, tá? Vezes o x de z, né? Quando eu faço z igual a quanto? Quando eu faço z igual a menos 2. Tá? Só que a gente já sabe que meu x de z, quando eu coloco z igual a menos 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Né? Esse cara aqui é igual a 0. Por quê? Porque menos 2 é um zero, né, da função de transferência. Então, meu y de n vai ser 0 qualquer que seja n. Então, você vê que daí que faz sentido essa nomenclatura do zero de uma função de transferência. Por quê? Esse zero significa que se você colocar na entrada do sistema uma exponencial complexa, né, que é igual ao zero, na saída você vai ter um zero, entendeu? Então, nesse caso, menos 2 é um zero, tá? Menos 2 é um zero, tá vendo? Então, se eu colocar na entrada do sistema uma exponencial complexa igual ao zero, na saída eu vou ter um zero, porque vai aparecer exatamente nesse fator aqui, ó, x de z para z igual a menos 2. Tá? Então, vamos ver o que acontece agora quando eu coloco na entrada do sistema uma exponencial complexa que é igual a um polo. Tá? Então, estou colocando na entrada do sistema meu x barra de n, que é igual ao polo, né? Que é um dos polos, né? Que é j sobre 2, elevado a n. Aí eu convoluo com x de n. X de n é um sistema que possui resposta, que possui transformada z igual ao que a gente viu antes, que é z mais 2 e z ao quadrado mais 1/4. Aí eu estou interessado em saber qual vai ser a saída desse sistema. Tá? Aí a gente já viu, né, que a saída desse sistema vai ser a mesma exponencial complexa que você colocar na entrada, que é j dividido por 2 elevado a n, vezes o x de z, quando você escolhe z igual a j sobre 2. Só que esse x de z para z igual a j sobre 2 é o quê? É infinito, porque j sobre 2 é um polo de x de z. Tá?
Então, eu vou ter o quê? Que meu y de n vai ser infinito. Tudo bem, pessoal? Então, daí que vem a importância de saber quais são os zeros e os polos para determinada função de transferência. Tá? Agora eu quero primeiramente que vocês sempre, à medida que eu coloco um exemplo, vocês sempre lembrem de dar uma pausa para tentar fazer por conta própria determinado exemplo. Tá? Então tentem fazer esse exemplo aí de calcular a transformada z do sinal x de n, em que o x de n é igual a elevado a n vezes o de n, em que o a é um complexo qualquer. Então, nesse caso, nós teremos, utilizando a definição da transformada z, simplesmente nós teremos μx de z, que é igual ao somatório em k, que vai ficar a elevado a n, somatório em n, né? A elevado a n vezes u de n vezes z de menos n. Tudo bem? Aí eu simplesmente posso desaparecer com esse u de n, porque ele é 1 para n maior ou igual a zero. Se eu fizer meu somatório começado de n igual a zero, ia até infinito. Tá? Aí eu vou ficar o quê? Com somatório, né, em n de a elevado a n vezes z elevado a menos n. Né? Aí eu posso colocar, agrupar o termo a vezes e menos 1 e colocar esses dois termos estando elevados a n. Tudo bem? Aí, dessa forma, eu consigo usar exatamente aquele meu pré-requisito, né, pessoal? Em que esse a vezes z elevado a menos 1 é o quê? Esse aqui é meu z', né? Então, meu x de z, assumindo que o a vezes z menos 1 é o meu z', eu vou ter o quê? Que esse cara aqui vai ser igual a 1 dividido por 1 menos z', tá? Só que isso vai convergir somente quando? Quando o z' for maior do que 1, tá? Então, é isso mesmo, ó. Aí, só deixa eu ligar a bateria aqui. Então, eu vou ficar o quê? A condição de convergência vai ser, como a gente viu, né? Vai ser a vezes z menos 1 tem que ser menor do que 1. Né? O z' tem que ser menor, o módulo de z' tem que ser menor que 1. Isso implica que a vezes z menos 1 tem que ser menor do que 1. Né? O que implica que o módulo de z tem que ser maior do que o módulo de a. Tá? Então, você vê que a gente chegou a essa conclusão que esse x de z vai ser igual a 1 dividido por 1 menos z', onde meu z' é o quê? É a vezes z menos 1. Então, vai ficar assim, né? 1 menos a z menos 1. Aí, multiplicando em cima e embaixo por z, eu vou ter o quê? Que meu x de z vai ser igual a z dividido por z menos a. Beleza? Em que eu só consigo escrever essa sequência x de n, que é igual a elevado a n vezes u de n, quando o módulo de z for maior do que a. Se o módulo de z for menor do que a, essa sequência diverge e não possui transformada z. Tá? Aí, nesse caso específico, né, eu vou ter um zero aqui, né, eu vou ter um zero na origem, né, para z igual a zero, e considerando que o a é um número puramente real e positivo, eu teria meu polo nesse ponto. Tá? Agora, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui, tá?
Imagina que eu tenho eu escolho o meu x de n como sendo 0,5a elevado a n. Tá? E eu quero saber qual vai ser a saída do y de n quando eu convoluo 0,5a elevado a n, né? 0,5a elevado a n com isso. Eu quero saber quando eu convoluo esse x de n aqui, tá? Que eu vou pintar de verde, com essa função aqui, que eu estou chamando x barra n, tá? Ou seja, quando eu convoluo x de n, que está pintado em verde, quando eu convoluo esse x de n que está pintado em verde, que é o a elevado a n vezes o gn, com x barra de n, em que meu x barra de n aqui é 0,5a elevado a n. Então, a princípio, ficaria como, pessoal? Y de n, que é igual à exponencial complexa que eu coloquei na entrada, 0,5a elevado a n vezes vezes o x de z, quando z for igual ao quê? Quando o z for igual a 0,5a. Tá? Só que eu não posso afirmar isso por quê? Porque esse x de z, ele só né? Aí, a princípio, eu falaria isso aqui, né? Que ficaria assim, 0,5a elevado a n vezes o x de z quando eu faço z igual a 0,5a. Né? Então, ficaria aqui, ó, ficaria 0,5a, 0,5a menos a. Exatamente esse cara aqui, tá? Ou seja, eu substituiria nesse x de z 0,5a. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque esse x de z somente é igual a z dividido por z menos a quando o módulo de z for maior do que a. Mas se eu escolho meu z igual a 0,5a, o meu módulo de z não vai ser maior do que a. Tá? Então, esse x de z só é igual a z dividido por z menos a quando o módulo de z for maior do que a. Tá? Quando o módulo de z for menor ou igual a a, esse x de z ele vai divergir. Tudo bem? Então, esse entendimento aqui é bem importante para entender a importância das regiões de convergência. Tá? Então, a região de convergência aqui vai ser o quê? Vai ser o módulo de z é maior do que a. Então, a região de convergência aqui vai ser toda essa região que eu pintar de amarelo aqui. Ó. Porque é a região que o módulo de z é maior do que o módulo de a. Então, a região de convergência são todos esses números complexos que possuem módulo de z maior do que o módulo de a. Tá? Então, agora eu quero saber a transformada z. Tá? Agora eu quero saber a transformada z do sinal x de n igual a 2 elevado a n vezes o de n. Tá? Então, nesse caso, a forma mais simples de resolver seria utilizar o que a gente já sabe do exemplo anterior, né? Que esse x de n apresentado nesse exemplo é exatamente o exemplo anterior em que o a é igual a 2. Tá? Então, para obter esse resultado, eu simplesmente poderia, né, substituir a igual a 2 nesse exemplo aqui e obter, tá vendo? Aí vamos fazer assim, né? Então, se eu quiser saber o x de z aqui, vai ser quanto? Ó, vai ser z dividido por z menos 2. E a região de convergência tem que ser o quê? Tem que ser módulo de z maior do que 2. Então, é exatamente o que a gente obteve. Ó, x de z é z dividido por z menos 2. E a região de convergência é o quê? É z, módulo de z maior do que 2. Mas fazendo com calma, né, nós simplesmente substituímos nosso x de n aqui. Depois disso, nós tiramos o degrau e passamos a fazer os somatórios a partir de n igual a 0, em que nós temos que esse aqui é o nosso z'. Então, nosso z' é igual a 2 vezes z menos 1. Tá? Aí, essa convergência aqui, utilizando o somatório do pré-requisito, vai ficar o quê? 1 dividido por 1 menos z'.
né? Só que nosso Z' é igual ao quê? Nosso Z' é igual a 2 vezes Z menos 1, tá vendo? Aí esse aqui é nosso Z'. Tá? Então, substituindo Z' igual a 2 vezes Z menos 1, nós obtivemos exatamente esse cara. Aí, multiplicando por Z em cima e embaixo, nós obtemos Z dividido por Z menos 2. Aí, a nossa região de convergência vai ser o quê? A nossa região de convergência vai ser Z' tem que ser menor do que 1. Módulo de Z' tem que ser menor do que 1. O que implica que 2 vezes Z menos 1 tem que ser menor do que 1. Isso implica que o quê? Que o módulo de Z tem que ser maior do que 2. Então, nós fizemos esse exemplo de duas formas. Nós fizemos ele utilizando como referência o exemplo anterior e também nós fizemos esse exemplo, né, fazendo do zero. Né? Aí, nesse caso aqui, nós temos um zero novamente na origem, né, no ponto no zero, e nós temos um polo em 2. Aí, toda essa região aqui fora, né, vai ser exatamente nossa região de convergência, tá? Aí nós temos novamente um exemplo em que eu quero saber a transformada Z do degrau. Aí eu posso fazer esse exemplo de duas formas. A forma mais fácil é eu constatar que esse exemplo aqui é exatamente o exemplo em que eu tinha A elevado a N vezes U de N, em que meu A é igual a 1. Tá? Então, se eu substituir aqui, ó, A igual a 1, eu vou ter o quê? Que a transformada Z do degrau vai ser Z dividido por Z menos 1. Tá? E a região de convergência vai ser módulo de Z maior do que 1. Tudo bem? Então, a gente vai ver que vai dar exatamente isso. Meu x de z vai ser z dividido por z menos 1. E minha região de convergência é o módulo de z maior do que 1. Tudo bem? Mas aqui ele fez do zero, tá vendo? Ele fez um somatório aqui em, eu fiz um somatório em n, em que esse aqui é o meu z'. Aí, como esse aqui é meu z', eu vou obter o quê? 1 dividido por 1 menos z'. Só que o meu z' é o quê? É z menos 1. Então, eu substituí. Ficou 1 dividido por 1 menos z menos 1. Multiplicando em cima e embaixo por z, vai ficar z dividido por z menos 1. Em que isso é verdade para a região de convergência, em que eu tenho o módulo de z é maior do que 1. Tá? Aí, a partir desse ponto aqui, eu tenho uma discussão diferente, tá? Mas é uma discussão bem importante, que ela não tem referência com esse exemplo 2. Tá? Essa discussão que eu coloquei abaixo dessa linha roxa aqui é uma discussão relativa a ao exemplo em que eu tenho x de n igual a elevado a n vezes u de n. Tá? Então, no caso geral, pessoal, essa discussão é interessante, né? No caso em que eu tenho x de n igual a elevado a n vezes u de n, a gente sabe que a região de convergência, né, são os valores de z. A região de convergência é a região em que o módulo de z é maior do que o módulo de A. Então, você vai ter um anel aqui, né, pessoal? Então, a região de convergência é toda a região fora desse anel. Beleza, pessoal? Aí é importante entender também que a gente sabe que que a transformada de Fourier, é importante entender isso, pessoal, que a transformada de Fourier, né, ela é calculada como? Quando eu substituo na transformada Z o valor de Z igual a E de J ômega. E a gente já sabe que E de J ômega possui módulo 1. Tá? Então, para que a transformada de Fourier exista, a transformada Z tem que convergir quando o módulo de Z é igual a 1. Então, para essa função aqui, ó, desse formato aqui que a gente colocou, que eu pintei em verde, possuir uma transformada de Fourier, o que tem que acontecer? Isso é importante, pessoal. O módulo de A tem que ser menor do que 1. Por quê? Porque se o módulo de A for menor do que 1, eu vou ter meu Azinho aqui, ó, e
como o módulo de A é menor do que 1, eu vou ter a região, o círculo unitário aqui, ó, fora dessa região delimitada pelo módulo igual a A. Né? Então, o que significa? Meu círculo unitário vai estar na região de convergência e vai possuir um módulo maior do que o módulo de A. Tá? Então, para que eu tenha uma função desse tipo, xn igual a elevado a n vezes o de n, e essa função, né, possua transformada de Fourier, o módulo de A tem que ser menor do que 1 para que o círculo unitário esteja contido na região de convergência do meu x de z. Tá? Então, essa análise é bem importante e eu detalhei ela nesses slides a seguir. Tá? Não até aqui. Né? Então, a aula de hoje veio até aqui, aí na aula da semana que vem a gente continua desse ponto aqui. Tá? Qualquer dúvida, só fala comigo. A aula termina aqui.